Vamos abrir Filipenses, no capítulo 4, é só um versículo, mas esse versículo ele é tão rico, que eu chamei ele de filtros mentais, né? Como a gente manter a nossa mente protegida. Esse é o nosso tema de hoje, filtros mentais. Se você fosse escrever, você escreveria isso aí, filtros mentais, mantendo a minha mente protegida, certo? Nós vamos ver cada palavra, o significado de cada uma dessas palavras. A gente nunca viu isso, a gente já falava sobre isso, mas a gente nunca foi a fundo nas palavras. Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. É muito conhecido, obviamente, dos crentes, né? Finalmente, irmãos. Por que finalmente? Porque ele está terminando a carta aos Filipenses e ele já escreveu uma série de coisas. No capítulo 4 ele está fazendo as exortações finais. Por isso ele disse finalmente, já escrevi o que eu tinha que escrever, agora estou encerrando. É aqui que ele começa os versículos anteriores a falar assim, peço a fulano, a cicrano, que façam isso, que façam aquilo. Então ele vai seguindo, dando orientações finais. Nesse momento, ele faz aqui no versículo 8, uma das orientações finais. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, certo? Depois, tudo que é respeitável, respeitável. Tudo que é justo. Depois, tudo que é puro. Depois, tudo que é amável, a versão que eu estou usando, tá? Amável, e é a expressão mesmo, é amável, é uma das palavras mais raras da Bíblia, é essa palavra aqui, amável, não é? Raríssimo. Tudo o que é depois de amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, nós temos que entender o que é virtude. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Leram isso aí? Ora, olha que interessante. Ele dá uma série de itens para dizer assim, finalmente, ou dependendo da versão, quanto ao mais. Tem versão que diz quanto ao mais. Por quê? Eu já falei do que eu gostaria de falar, e se tiver em relação a qualquer outra coisa na vida, vocês devem ter um pensamento. É aqui que a gente normalmente responde assim: eu posso ouvir música do mundo? Eu posso assistir novela? E as pessoas às vezes perguntam isso. Eu posso assistir tal série? Eu posso assistir tal filme? Eu posso fumar? Eu posso beber? Eu posso usar isso? Eu posso usar aquilo? Eu posso pensar? Posso ver certas imagens comprometedoras? Para não falar outras palavras, a gente normalmente começa aqui, Você quer saber o que você pode? Tudo começa dentro, né? O pecado, gente, não começa fora, certo? O pecado, ele começa dentro. Não, mas não é lá de fora que eu desejo? Não, o desejo não está lá de fora, o desejo está dentro. Se a gente olhar lá para o primeiro desejo, o de Eva, certo? Quando a serpente argumenta com Eva o contrário, primeiro, o que a gente, são muitas coisas que a gente precisa encaixar. O que a serpente começa a falar com Eva, a serpente não confronta a palavra de Deus diretamente, ela dá uma versão da palavra de Deus. O que é que Deus disse para Adão? E certamente Adão disse para Eva: de todas as árvores podemos comer, exceto a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto não podemos comer. A serpente não vem destruindo o conceito, ela vem com uma versão diferente. Ela diz assim: foi assim que Deus disse. Começa pela palavra de Deus. A serpente não começa
fora. A heresia, o erro, o engano, o pecado, não começa fora da palavra de Deus. Começa pela palavra de Deus. Foi assim que Deus disse: de todas as árvores podem comer. Já pôs um detalhe a mais. Eva corrige a serpente e diz: não, foi isso não. De todas podemos comer, menos dessa. Aí a conversa se aprofunda. Agora a serpente não cria mais uma versão diferente. Agora a serpente cria uma versão alternativa da questão. Ele modifica a questão. Ele diz: não, mas você não sabe por que Deus disse que você não pode comer. Você só não pode comer, ele ainda está dentro do mesmo princípio do comer e não comer, entende? Ele não foge da questão, a serpente não foge da questão. É que se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora vem o desejo. A escritura em Gênesis 3 diz: vendo a mulher que o fruto, que a árvore era boa e que o fruto era bom para dar conhecimento, tomou e comeu. O desejo começou dentro. Jesus já nos disse: as janelas da alma são os olhos. Jesus já disse isso em Lucas, né? A janela da alma são os olhos. Se os teus olhos forem bons, luz está dentro de você. Se os teus olhos forem maus, tem muitas trevas, grandes trevas estão dentro de você. Então a janela da alma são os olhos. O desejo, por isso João vai dizer assim: tudo que há no mundo, lembra de 1 João 2? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, vem do mundo e não do Pai. A concupiscência dos olhos, o que é isso? Concupiscência, desejos carnais, desejos baixos. Começa pelos olhos, mas o olho vê e o coração e a alma deseja pegar, deseja tocar, deseja possuir, deseja ter. Gente, o que é a inveja se ela não começa por ver? Certo? A inveja que alguém tem do outro não tem aleatoriamente, tem porque vê no outro o que não gostaria de ver. Estão entendendo? Então, a visão, os olhos, nos abrem a porta para vermos o que está do lado de fora. No entanto, nós podemos ter desejos por aquilo ou não, mas o desejo nasce dentro de nós. Tiago 1, a gente podia falar sobre isso o tempo todo. Tiago 1 vai dizer assim, ó: ninguém diga Deus me tentou, porque Deus não tenta a ninguém e nem pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado quando é provado pela sua própria concupiscência. O desejo dentro dele é gerado, vem o pecado. O pecado é concebido, traz a morte. A Tiago 1, se não me engano, do 8 até o 14, versículo 14. Certo? Então, está tudo conectado na Escritura, está tudo certinho, a gente só tem que encontrar as coisas no lugar certo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o problema está dentro da gente. Jesus já tinha dito: não é o que entra que contamina, né? É o que sai. Por que é o que sai? Porque o que sai, sai do que está dentro da gente. É do coração que procedem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, a malignidade, a malícia, parará. Ele dá uma lista. Jesus nem diz assim, ó, é o demônio que usa isso aí. Tem nada a ver com o demônio, tem a ver com a gente. O nosso DNA, por causa do pecado original, nascemos comprometidos. Por isso precisamos de uma nova natureza. A nova aliança, ela traz a nova natureza. A nova natureza nos transforma em uma nova pessoa. Segundo aos Coríntios 5,17, está escrito o quê? Crente tem que saber de cor. Ora, quem está em Cristo, nova criatura é.
uma nova pessoa, criou de novo, nova criatura, foi criado do zero, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, você começou novinho, zerinho. O problema da igreja no mundo, na história, o problema da igreja é que a igreja não entendeu o novo nascimento. Nós focamos muito no que não pode, o que não pode, uma série de regrinhas, uma série de conceitos, uma série de regras oficiais, dogmas, não sei o que. A gente fica criando, como os judeus, nós vamos criar cercas para que as pessoas não pequem, sendo que não precisava de nada disso. A única coisa que precisava é do novo nascimento. O novo nascimento é uma nova criatura. Jesus disse: o espírito está pronto, a carne é que é fraca. Agora, essa nova natureza é ser uma nova pessoa. Eu nasci de novo. Quem entregou sua vida a Jesus Cristo aí, levanta a mão. Não entregou a vida a Jesus não? Aceitou Jesus não? Você entregou sua vida? Eu entreguei minha vida a Jesus. Entregou sua vida a Jesus? Levanta a mão que entregou sua vida. Entregou sua vida a Jesus, aleluia. Então você nasceu de novo. O problema é que a gente não sabe como isso aconteceu. Mas isso aconteceu. Mas nós não lidamos com a nova aliança, gente, o Novo Testamento. O que é Novo Testamento? A pessoa lê assim, é um monte de livro que vai de Mateus até Apocalipse. Gente, o Novo Testamento não é isso. O Novo Testamento é a nova aliança. O Novo Testamento é a nova aliança que Jesus Cristo fez por meio dele mesmo, por nossa causa. E essa nova aliança começa, a porta de entrada é o arrependimento. A segunda porta é o batismo. E aí a gente está dentro do negócio, está no caminho. E o que acontece no caminho? Você precisa entender, agora você acessou um outro tipo de vida. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Você precisa ter agora novos comportamentos, porque como uma nova pessoa, você não age mais como agia antes. Você agora tem o poder e a capacidade de agir diferente. Você não gostava de perdoar, você odiava as pessoas, mas hoje você tem a facilidade de perdoar e de amar. Por quê? Porque você não notou que isso ficou estranho? Antigamente eu já dava uma patada, agora eu já me seguro, eu já não faço mais isso, já fico dizendo: Jesus, misericórdia, me segura, Jesus, né? Eu já não faço mais assim, e cada vez que eu vou passando, antigamente eu passava pela chuva, eu estava indo num lugar, maldita chuva, uma hora dessa começou a cair. Agora que eu nasci de novo, eu digo: Senhor, o Senhor dá chuva, a chuva é tua, o Senhor é abençoado. Antigamente eu odiava as formigas, agora vejo a formiga, que coisa bonita, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso, diz a palavra, né? Parece que o mundo, você começa a ver até as flores que você não gostava da flor, que a rosa, o espinho da rosa está lá, você fala assim: eu não gostava nem do cheiro da flor, para mim é cheiro de gente morta. Daqui a pouco, nem Salomão se vestiu tão belo, disse Jesus, como essas flores, né? Tudo muda, é uma nova natureza. Você ficou um bobão, no bom sentido, você vira um bobão espiritual. Gente, tudo ficou bonito. A chuva, você vê o arco-íris, meu Deus, que maravilha, símbolo da tua aliança, aleluia, Jesus. O povo está doido. Ficou doido, ficou bobão, porque as coisas passaram a ter outro sentido. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo. Agora você já não consegue mais ludibriar, enganar, passar coisa errada, vender errado. Você já diz: poxa, se eu fizer isso aqui, o meu patrão pode até gostar, mas Jesus, eu estou na igreja. Você fala assim: eu estou na igreja. Gente, você não está na igreja. A igreja é a sua casa, você está em Jesus, você nasceu de novo, não tem nada a ver com a igreja. A igreja é o lugar onde Jesus colocou você que nasceu de novo. Amém? Onde você mora? Na igreja, espiritualmente falando, você mora na igreja, porque você não tinha onde morar. Quando você se converte, não tem onde morar. Espiritualmente falando, você mora na casa de Deus, amém? No sentido espiritual.
Agora você tem outra morada. Você nasceu de novo, gente. Não pode nem trafegar mais nas coisas que você fazia. Você já não pode mais. Por isso, parece estranho para os jovens a gente dizer assim: ó, você se converteu, você não vai mais na balada. Você já não faz mais, não escuta mais esse tipo de música. Você não fala mais esse tipo de palavrão. Você não solta mais essas coisas. Você já não conta mais essas piadas indecentes. Por quê? Porque quem nasceu de novo tem uma linguagem sadia. Porque a nova aliança, aí a gente pega as cartas, os ensinos de Jesus, a gente pega as parábolas, os ensinos de Jesus, as cartas dos apóstolos, de todos, não é só de Paulo não, de todos os apóstolos. Você fala assim: uau, peraí, aqui tem um código, o código da nova natureza. Como é que eu tenho que viver como essa pessoa nova? Está tudo aqui. E aí chegamos a Filipenses 4:8. Essa pessoa nova também tem pensamentos novos. O apóstolo Paulo, ou os apóstolos, não podiam deixar de também falar sobre os pensamentos, porque a nossa mente é o campo de batalha. Diga: a minha mente é um campo de batalha. Isso é a coisa mais antiga que existe, né? Então, veja, a pessoa nova, a nova natureza, não tem só novos comportamentos, porque a gente fica pensando só em comportamento. Mas eu só me comporto porque eu sou. Ora, quando você vê uma pessoa roubar, você diz o quê? Você está vendo a pessoa roubar. O comportamento dele está ali roubando. Você chama ele de quê? Ladrão. Você dá um título a essa pessoa porque você vê ele se comportando, sim ou não? Mas ele se comporta dessa maneira porque ele é. Se ele não fosse um ladrão, ele não roubaria. Então o comportamento é o resultado da identidade. Repita comigo: meu comportamento é o resultado da minha identidade. Gente, é quem eu sou que me faz me comportar dessa maneira. Se eu sou um adúltero, é natural trair. Aí a pessoa vê o outro trair. Nossa, está traindo a mulher, meu querido. O problema não é ele trair a mulher, o problema é que a identidade dele é essa. Se ele não tivesse ali agora, ele estava no outro lugar. E se ele foi pego aqui, amanhã ele faz de novo. Da mesma forma o alcoólatra, o viciado em drogas, ele não está fazendo aquilo porque é uma coisa que aconteceu, não, já é a identidade dele. Ele se comporta porque ele se tornou aquilo. Estão entendendo? Somos novas criaturas. A igreja nunca eu acredito, muito pouco a igreja evangélica, cristã, protestante, muito pouco tocou nesses assuntos da identidade da nova criatura. Você não faz porque você está na igreja. Você não faz porque você está agora na religião. Você não faz porque a sua identidade é outra. Você é outra pessoa. Olha, meu querido, eu não faço isso porque eu nasci de novo. Fale sobre nascer de novo e você já tem uma conversa de entrada com qualquer pessoa. Com Nicodemos não foi assim? Jesus chegou lá, lembra o Nicodemos de João 3? Oh, mestre, bem sei quem és, um servo, um homem de Deus, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com o Senhor, etc e tal. Jesus falou: Nicodemos, é o seguinte, se não nascer de novo, não vai entrar no reino do céu. Nicodemos já se assustou, mas peraí, nascer de novo? Eu vou voltar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Jesus não... Eu pensava na cara de Jesus quando Nicodemos falou isso. Como quem diz assim, No Nordeste seria assim, né? Não. Nicodemos, quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isso eu te disse, necessário
é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar, não pode ver e não pode entrar. Aí Nicodemo falou, mas como pode ser isso? Falou assim, ó, tu é um mestre em Israel, e eu estou te falando coisas que acontecem aqui na terra. Você nasce de novo aqui, e você não está entendendo? E se eu começasse a falar de coisas espirituais? Nicodemo se tornou discípulo de Jesus por causa disso, por causa da conversa do novo nascimento. Você pode conversar com a pessoa e falar assim, não, por que você não bebe? Eu nasci de novo. Como é que é isso? Nasceu de novo? Eu gostava de beber. Mas a velha criatura, hein, Adão? A velha criatura gostava de beber e gostava de ficar no barzinho e bater papo com os amigos. Mas a nova criatura não suporta nem o cheiro. Eu nasci de novo. Adão, que negócio é de nascer de novo? Rapaz, você precisa ir na casa onde eu vou, pra você entender como é esse negócio de nascer de novo aí. Você entendeu o mistério do nascer de novo. Quem nasceu de novo tem novos pensamentos, amém? Filipenses 4:8. Então esse texto ele é profundíssimo. A gente às vezes não consegue entender. Vamos palavra por palavra. Não vou usar aqui palavras gregas, embora o estudo é dentro das palavras gregas que aparecem aí. Verdade, por exemplo, aletheia, o aletes, né? Mas nós não vamos ficar usando o grego aqui nesse primeiro momento. Por exemplo, ele fala assim, ó, tudo que é, em primeiro lugar, tudo que é verdadeiro. Essa é a expressão grega da palavra aletheia. O que vem a ser o que é verdadeiro. Isso é que a gente tem que entender, porque ele tem um sentido real da coisa e tem um sentido teológico, ou seja, o sentido da palavra que está ali. Aí eu tenho que ler aqui. O que significa o que é verdadeiro? Significa aquilo que é genuíno. Diga genuíno. Confiável. Diga confiável. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, pense em tudo que é verdadeiro, você tem que pensar no que é genuíno, no que é confiável e no que é sem falsidade. Na palavrinha, tudo que é verdadeiro já tem 3 coisas aí dentro: é genuíno, confiável e sem falsidade. Mas ainda tem mais. Na etimologia, o que é etimologia? A origem da palavra. Lá na origem da palavra, ela é a junção de 2 palavras, né? Ela é a junção de uma palavra que significa não oculto, né? Não escondido. Não oculto, não escondido, e aquilo que é realmente visível. E o que isso significa? Na mentalidade grega, a verdade era aquilo que foi retirado do véu do esquecimento e revelado como uma realidade. Quando a língua grega que os apóstolos falavam, que os romanos falavam, que os gregos falavam, usavam essa expressão verdadeiro, verdade, eles estavam querendo dizer assim, ó, isso aqui parece que puxou um véu, você tinha algo que você não conseguia enxergar e agora você está vendo claramente. Isso é verdade. Esse é o sentido da palavra. E aí tem um sentido bíblico disso. O que é verdadeiro? É tudo aquilo que corresponde à realidade de Deus, à palavra de Deus e aos fatos como eles realmente são. Então nós não estamos lidando apenas com um simples conceito. Só Paulo ter dito assim, ó, quer coisa para pensar? Pense naquilo que é verdadeiro. Já tem tudo isso dentro. Você está vendo um versículo bíblico, já dá problema. Tudo que é verdadeiro. Amém? Depois ele diz assim, tudo que é a expressão que vai aparecer lá, deixa eu ver o texto para não errar. Tudo que é verdadeiro, depois tudo que é respeitável, né? Tudo que é respeitável. Respeitável é tudo que é nobre ou digno. Essa é a expressão, segundo lugar lá. Tudo que é respeitável é nobre, honroso ou digno. Olha, interessante. As palavras naquela época
descreviam algo majestoso. Tudo que é respeitável. O que significa isso? Tudo que é honroso, tudo que é digno, é algo majestoso. Tem a ver com coisas dignas de rei, né? É majestoso, venerável e digno de respeito. Não significa apenas uma coisa séria, não é só sério, mas algo que desperta reverência. Quando o apóstolo Paulo diz tudo que é verdadeiro, depois ele diz tudo que tenho que voltar sempre em cima, tudo que é respeitável, é sobre isso que ele está falando. Tudo aquilo que é respeitável. E qual é o sentido disso na escritura? Aquilo que possui, olha só que interessante, quando você vai para a palavra grega que Paulo escreve, respeitável, significa tudo aquilo que tem peso moral. Olha como é profundo estudar a Bíblia. Nós estamos na segunda palavra do versículo bíblico. Tudo aquilo que tem peso moral, que tem dignidade espiritual. Olha só, peso moral, dignidade espiritual e honra, refere-se ao caráter que inspira respeito. O apóstolo Paulo está dizendo assim: pense no que é respeitável. Eu vou ter que mandar para vocês isso aqui, né? Eu sei que não dá para acompanhar, é muito aqui. Depois, terceiro, tudo que é justo. Sim ou não? Justo significa tudo que é direito. Refere-se ao que está em conformidade com a justiça divina e com a moral divina, né? Deixa eu ver, passou daqui, agora vem para cá. Moral divina. O que isso significa também é aquilo que é correto diante de Deus e dos homens, envolvendo retidão, integridade e dignidade. Quando o apóstolo Paulo fala assim, pensem naquilo que é justo, ele não está dizendo apenas que você pensa assim, tudo que é certo. Não é só isso. É tudo que não é apenas certo para os homens, mas também é certo para Deus. Nesse ponto, gente, a gente tem às vezes uma tensão. Porque aquilo que é certo para as pessoas, na sociedade, às vezes, por exemplo, em 2011 ou foi 2015, ou foi 2005, se eu não me engano, o divórcio o adultério deixou de ser crime no Brasil. Acho que foi 2005. O adultério, por lei, deixou de ser crime. Mas isso não deixou de ser errado aos olhos de Deus. Certo? A lei diz, não vou pagar por isso. A lei. Mas isso não significa que para os olhos de Deus está certo. Amém? Então, não é só o que é certo aos olhos dos homens. Os homens podem passar uma série de leis que autorizam o que Deus considera pecado. Mas a lei permite. Bom, a lei permite, mas Deus não. Aí a gente tem que ter atenção e fazer a escolha. Eu escolho a lei dos homens ou eu escolho a vontade de Deus? O apóstolo Pedro já respondeu isso quando quiseram que eles parassem de pregar Jesus em Atos 5. Sim ou não? Ordenamos-vos que não preguem mais nesse nome em Jerusalém. Não ensine mais não. Aí Pedro falou assim, vocês é que tem que julgar o que é certo. Se é certo a gente deixar de falar de Deus, a gente deve obedecer aos homens ou a gente deve obedecer a Deus? Ele falou, vocês é que devem dizer o que a gente tem que fazer. Vocês acham certo a gente obedecer a vocês e não obedecer a Deus? Eles nem responderam, porque eles sabiam que o certo é obedecer a Deus. Certo? O que é que as pessoas estão tentando nos nossos dias fazer? Estão tentando até proibir você citar a Bíblia. Tem lugares no mundo hoje que você citar a Bíblia como argumento é crime. Está dizendo que você pode ser punido. Por quê? Porque eles não querem que você cite a Bíblia. Porque para eles Deus não é autoridade. Mas para nós é. E sempre foi. Inclusive para o país que está passando leis
dizendo que a pessoa não pode citar a Bíblia para justificar o comportamento dela. Tem país hoje prendendo pessoas porque a pessoa dizendo assim: não, a Bíblia diz. Não pode. Não pode o quê? Porra, você vai ter que prender todo mundo. Não tem cadeia para todo mundo. Amém, gente? Não tem cadeia para todo mundo. Então vai ter que matar para dar uma desbastada, como diz o nordestino. Tem que matar para poder dar vaga. Porque não tem cadeia para todo mundo, certo? Então, o que é justo é aquilo que é correto diante de Deus, não só diante dos homens. E isso envolve o quê? Envolve retidão, integridade e envolve também equidade, que é equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio quando você fala sobre essas coisas. Não pode ser 8 ou 80. Ontem, por exemplo, uma pessoa falou algo e numa conversa que eu estava tendo com os pastores, e a pessoa falou assim: não, mas se for tal coisa é assim. Eu falei assim: não pode ser 8 ou 80. Você não pode estar num extremo ou no outro, tem que ser um equilíbrio. Não, bispo, mas não, um equilíbrio, nada de extremo. Jesus não ensinou extremos. Você tem que ter equidade. Aliás, é no Salmos que diz isso, né? Que o teu cetro, ó Deus, o cetro de justiça, também é um cetro de equidade. O que é equidade? Equilíbrio. Amém, gente? Amém? Está tudo na Escritura. Deus é um Deus equilibrado. Não, tá certo isso aí, tal, ou tá errado isso aí, mas pensando aqui bem, a gente também tem que relevar alguma coisa aí, diante da circunstância, vamos pensar direitinho. Tem que ter um equilíbrio, porque se for muito a ferro e fogo, você vira um rejeitado total, né? Um pária, alguém que ninguém gosta. Se brincar, nem a família gosta. Também não pode ser também um que simplesmente seja um que debandou geral, porque também ninguém vai gostar. Certo? Tem que ter um equilíbrio. Não, pera aí. Agora é minha vez de falar, então pera aí. Penso pela palavra de Deus, pelo aquilo que eu conheço de Deus, que nós devíamos ou que você deve fazer tal coisa. Esse é o meu conselho. Correto diante de Deus, correto diante dos homens, com integridade, com honestidade, com equidade, com equilíbrio. Aí depois vem tudo que é puro, em quarto lugar. Puro é interessante. Relaciona-se à ideia da pureza, né? Ritual lá do Velho Testamento, está relacionado para ter uma ideia do que significa. Lavava a mão, lavava a roupa, lavava tudo, até hoje a gente lava, né? Mas eles lavavam de forma ritualística para poder fazer as coisas no tempo certo, no dia certo, na hora certa, né? Naquela época. Mas aqui relaciona-se a uma pureza ritual e moral. Era usada para descrever algo limpo de contaminação. O que é puro é uma coisa que é limpa de contaminação. Quando eu oro a Deus, quando eu falo assim: Senhor, o Pai Nosso, eu gosto da oração do Pai Nosso, eu gosto de repetir ela pensando de manhã cedo, pensando em cada texto, em cada frase. Às vezes eu falo assim: perdoa as nossas ofensas, perdoa as minhas ofensas. Eu não falo no nosso, né? Eu falo: meu Pai que estás no céu, santo é o teu nome, venha teu reino, seja feito o pão de cada dia, me dá hoje. Então eu falo na minha primeira pessoa, falando com ele diretamente. Aí eu falo: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem, mas também perdoo os meus pecados. E meus pecados às vezes são o quê? Às vezes é contaminação, é impureza, é iniquidade, é malignidade. Não pode ficar brincando. Pecado, gente, quando vai falar de pecado, pecado é impureza, malignidade, iniquidade, transgressão, imoralidade. As palavras são muitas para descrever o estado de pecado, inclusive a palavra impureza. Por isso Paulo também fala, mas Tiago vai dizer assim: limpai as mãos, pecadores. Então como é que o pecador suja a mão? De uma série de formas, inclusive tocando errado.
tocando a pessoa de forma errada. Mãos impuras. Parece que ninguém pensa nessas coisas. Certo? Então, pureza fala de algo que pureza é pureza. Amém? Diga, pureza é puro. Amém? Está lá. Qual é o sentido teológico disso, gente? Pureza de pensamentos, pureza de intenções, olha só, pureza de motivações, e comportamento, não apenas ausência de pecado, mas integridade interior. Eu não só sou puro porque eu não peco, eu sou puro porque dentro de mim também eu estou limpo. Gente, isso é difícil. Só a nova natureza consegue. Senão a gente é um fracasso total. Somos um fracasso total por conta própria. Estão entendendo? Se eu não entender a nova natureza, se eu não entender o poder do Espírito Santo, que não apenas dá dons, mas que me dá nova natureza, que me fez nascer de novo e que tem fruto dentro de mim, quais são as características do fruto do Espírito? 9. Quais são elas? Vamos ter que tratar também uma por uma aqui nas próximas aulas. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. 9. Não são frutos, é um fruto. Esse aqui é o pior, porque é um fruto. Você come de uma fruta só, assim como Eva e Adão comeram de uma fruta e todo o pecado passou à raça humana. Nós comemos na nova aliança um fruto do Espírito e recebemos uma natureza nova, ao inverso do que Adão e Eva nos deram. Está entendendo, gente? Está me entendendo? O que Jesus fez? Reverteu o processo. Jesus nos levou de volta ao Éden sem o pecado. A espada flamejante do querubim que estava na porta do Éden, que o Adão não quis se jogar nela, que estava protegendo a entrada do Éden. O Ananias, o sacerdote, quando pegou o menino Jesus, lembram? Lucas 1, e levanta o menino e diz assim: ó Zacarias, uma espada atravessará essa criança. Que espada? A espada que Adão não quis para reverter o pecado. Gente, está tudo na Bíblia. A Bíblia não é linda? Não é linda a escritura, gente? É muito bonita. A coisa que eu mais amo é isso aqui, ó. Francisquinha é minha testemunha. A coisa que eu mais amo é isso aqui. É ensinar a palavra, revelação da palavra. 27 anos, quase 30 anos fazendo a mesma coisa. Tá? Puro. Então, puro não é só não ter pecado. Puro é que por dentro eu também estou limpo. Cria em mim, ó Deus. Salmo 51, estão lembrados? O que é que está escrito lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim. E Deus criou como? Na nova aliança. O que Davi clamou no Salmo 51, Jesus respondeu. Com a nova aliança, eu vou criar um espírito novo, sim. Darei, Ezequiel já dizia o que? Darei a eles um coração de carne. Destruirei o coração de pedra, darei um coração de carne e escreverei dentro do coração dele as minhas leis. Não é mais do lado de fora, cheio de ritos e de podes e não podes, agora é dentro. Você dentro tem a capacidade de adorar, de amar e de servir a Deus sem esforço.
Algumas pessoas se enganam dizendo assim: não, servir a Deus é muito esforço, é muito difícil servir a Deus, o mandamento dele não é fácil não. Não é fácil para quem gosta de pecar, para quem está preso no pecado, para quem está aprisionado com comportamentos. Mas para quem nasceu de novo, João, o apóstolo João, se não me engano, 1 João 4, ele diz assim, ou 1 João 5, ele fala assim: nós o conhecemos porque obedecemos aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ora, não são pesados. Por que o mandamento de Jesus não é pesado, gente? Vocês esqueceram que quem nasceu de novo trocou de fardo? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11. Ora, se Jesus disse que o fardo, que a cruz, que andar com ele é leve, por que eu estou achando pesado? Porque eu, como o Peregrino de John Bunyan, o livro que Charles Spurgeon leu mais de 100 vezes, desde que leu aos 6 anos pela primeira vez, o Peregrino, partes de um filme que eu coloquei em meu canal, do John Bunyan, o Peregrino. Esse eu coloquei vários pedacinhos lá, no ano passado eu coloquei, ou foi no início desse ano, está bem no início desse ano para trás, tem lá os pedacinhos de vídeos, cortes de vídeo de John Bunyan no Peregrino, um livro maravilhoso, eu já li o livro. O peregrino está tentando se livrar do pecado pelo esforço próprio, e ele está carregando um acúmulo, uma mala de pecado nas costas o tempo todo, e só quando ele consegue chegar à cruz, que ele vê a cruz de longe, que ele entende o sacrifício de Jesus, é que o peso do pecado sai dele. O filme O Peregrino, gente, é maravilhoso. Assistam esse filme, O Peregrino, está no YouTube gratuito, anotem aí, O Peregrino, assistam O Peregrino. Você vai ver o momento que ele vê de longe a cruz. O filme retrata muito bem, bem interessante. E aí, quando aquele acúmulo de pecados, é uma espécie de um monte de coisa nas costas dele, que ele está o filme inteiro carregando isso, ele não está sentindo. Aí quando ele vê, aquilo cai das costas dele, desamarra e cai, e ele consegue sentir a leveza, e ele percebe o que é nascer de novo, o que é a liberdade em Cristo. É maravilhoso. Vale a pena assistir antes de dormir. Entendeu? O Peregrino. Esse é inspirado no livro, famosíssimo livro de John Bunyan. John Bunyan era um pastor, um homem cristão, que foi preso por causa da sua fé. E ele escreveu na prisão esse livro, O Peregrino. Até 1800, na Inglaterra, nos Estados Unidos, por toda a Europa, era o livro mais lido depois da Bíblia. Era o livro, ele foi o livro mais lido depois da Bíblia nos Estados Unidos e na Europa até o ano de 1800. Aí chega no Brasil, ninguém gosta de ler, então ninguém já leu o livro. Certo? Bom, isso é pureza. E aí, vamos lá, que a gente tem que encerrar, 5, depois ele diz: tudo que é amável. Amável é a palavra rara no Novo Testamento. Essa é uma palavra raríssima no Novo Testamento, Ela aparece apenas aqui. É uma palavra tão rara na Bíblia que ela só aparece aqui em Filipenses 4:8, amável, Filipenses 4:8, tudo que é amável. Prosfilê, essa é a única vez que essa palavra aparece aqui. Prosfilê, amável. E o que isso significa? Significa literalmente aquilo que atrai amor. Amável é aquilo que atrai amor. Olha que interessante, gente, Tudo o que produz afeição saudável, harmonia, bondade, graça e comunhão entre as pessoas é amável. Prosfilê.
atrai o amor. Amém? Então, uma pessoa amável jamais atrai o ódio. Ele desarma o ódio. A gente brutão, para aprender a ser amável, a nova natureza, porque a gente não consegue. Nós damos respostas duras às vezes. Sim ou não? E a resposta dura faz o quê? Esse provérbio já diz isso. Suscita a ira. Mas a resposta branda é amável. Mas a resposta amável cessa toda contenda. O brasileiro tinha uma frase que devia estar na Bíblia. Essa frase devia estar em Provérbios, que foi extraída dessa conversa aí, da resposta branda. Quando um não quer, dois não brigam. Devia estar na Bíblia. Quando um não quer, dois não brigam. Não é verdade? Certo? A resposta branda, a resposta dura suscita a ira. A resposta branda acalma os ânimos. Cessa, em outro lugar diz, cessa toda a contenda. Então, amável, se você nunca tinha aprendido isso, você aprendeu hoje. Amável é aquilo que atrai amor. Então, gente, qual é o problema das pessoas hoje? Qual é o problema das pessoas na rede social? Ódio, 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 ódio. É ou não é? E fala mal, assim, um desrespeito odioso. É ou não é? Dentro de casa, com as famílias, um não pode falar nada, que a pessoa já levanta com gato, cachorro, papagaio, cobra, raio dos Zeus, com tudo para jogar no outro. É ou não é? O que está faltando? Ser amável. E isso aqui é característica da nova natureza. Isso aqui é característica de gente que pensa em Deus. Bom, vamos indo para o encerramento. Aí ele diz assim, se tem boa fama, sim ou não? Número 6, boa fama é formado por duas palavrinhas. Eu, a gente pode escrever como eu, né? Que significa bom, e feme, que significa fala, reputação, notícia, literalmente bem falado, de boa reputação. Então, quando ele diz assim, de boa fama, se há uma boa fama, se isso tem boa fama, se isso é uma coisa que é bem falada, as pessoas falam bem, né? Se isso é uma coisa que tem boa reputação, então é nisso que você tem que pensar. Aquilo que é digno de recomendação, aquilo que é respeitável e edificante, tanto em palavras quanto em ações. Um versículo bíblico, com todas essas palavras dentro. Se tem boa fama, pense naquilo que é respeitável, aquilo que é edificante, aquilo que é bem falado. Não fica pensando em coisa que é mal falada, não. Pensa no que é respeitável, pensa no que produz afeição saudável, né? Harmonia. Essas coisas assim, tá? De boa fama, boa reputação, boa notícia, bem falado, e é isso aí. Tudo que é respeitável, que traz edificação, tanto em palavras como em ações. E aí ele vai dizer assim, tudo isso e tudo que tem virtude, não é isso? 7, se há alguma virtude. O que é interessante, a palavra virtude é a palavra para excelente. A gente também não sabia disso, tá? Excelente. Uma das palavras mais importantes da ética grega é a palavra para a excelência, né? Para a virtude. Para os filósofos, como Aristóteles e outros, significava a excelência, a excelência máxima de algo cumprido plenamente na sua finalidade. Então, se há alguma virtude, se tem excelência. Na Bíblia, excelência significa excelência moral. Escute isso. Se há alguma virtude, se tem excelência moral, se tem virtude elevada, se tem caráter aprovado por Deus. Amém? Paulo raramente usa esta palavra,
Possivelmente porque era um termo muito associado à ética lá do povo grego. Então Paulo usa menos essa palavra, mas aqui ele usou para significar que nós, como cristãos, como novas criaturas, devemos ser excelentes. As coisas são excelentes, realmente tem virtude, está assim na excelência no máximo. É isso que tem que pensar. Amém? E por último, ele vai dizer se há algum louvor, não é isso? Não é isso? Encerra dizendo se há algum louvor. Eu tenho que só voltar aqui a outra página. Louvor. Louvor é mais fácil, a gente já entende, né? Louvor significa elogio, tá bom? Louvor significa elogio, aprovação, reconhecimento e honra. Já estou encerrando, tá bom? Tudo aquilo que merece ser aprovado diante de Deus por refletir a sua bondade e o seu caráter. É isso que a gente tem que pensar. Isso é louvor. E aí Paulo diz: nisso pensai, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O verbo final, esse verbo que ele fala assim, nisso pensai, significa interessante. O que é pensar para a Bíblia? Também interessante, porque eu tenho que pensar nisso, mas o que é pensar? Nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é isso? O que é pensar? O que é ocupar o meu pensamento? Também tem significado. Pensar é calcular. Pensar é contabilizar. Pensar é ponderar cuidadosamente. Pensar é considerar de forma deliberada. Não significa simplesmente ter pensamentos, mas avaliar continuamente, refletir profundamente e ocupar a mente intencionalmente com essas coisas. Não é assim, dispensar, vou ter bons pensamentos. Paulo não está apenas oferecendo, vou encerrar com essa frase. Paulo não está apenas oferecendo uma lista de virtudes nesse Filipenses 4:8. Ele não está oferecendo apenas uma lista de virtudes, ele está ensinando uma disciplina da mente cristã. Diga, disciplina. Ele está ensinando a disciplina da mente cristã. O pensamento deve ser direcionado para tudo o que reflete a verdade de Deus, a dignidade do caráter, a justiça, a pureza, a beleza moral, a boa reputação, a excelência e aquilo que merece louvor. A estrutura do texto sugere que a transformação espiritual não acontece apenas por aquilo que evitamos pensar, mas principalmente por aquilo que escolhemos pensar. Eu não sou transformado porque eu deixei de pensar em pornografia, eu deixei de pensar em ter mulheres, eu deixei de pensar em ostentar, eu deixei de pensar em coisas pecaminosas. Não, a minha transformação acontece mais pelo que eu escolhi pensar. Eu não quero pensar nisso, mas eu escolho pensar no que é puro, no que é verdadeiro, no que é amável, no que é de boa fama, no que tem virtude, no que é excelente, no que é honesto, no que é puro. Muda a gente de figura, então a gente passa a não focar no pecado, mas a gente passa a focar na nova natureza. A gente não passa a focar mais nas coisas negativas, a gente foca nas coisas positivas. A transformação acontece mais rápido quando eu penso nas coisas de Deus do que eu penso no que eu tenho que deixar de fazer. Porque o pecado, se eu ficar pensando no pecado, o que vai estar na minha mente o tempo todo? O pecado. Eu não devo adulterar, eu não devo trair, eu não devo ver isso, eu não devo fazer isso, eu não devo falar isso, eu não devo falar isso. Eu só estou com isso na mente. Mas se a minha mente estiver assim, eu devo falar isso, eu devo pensar assim, eu devo fazer assim. É completamente diferente, porque eu tiro o foco do erro e passo a colocar meu foco no acerto.
Amém? 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 Então, encerrando. Em outras palavras, Filipenses 4:8 apresenta uma verdadeira teologia da mente, na qual os pensamentos modelam o nosso caráter. O caráter molda as nossas ações. Já ensinei aqui na apostila de caráter cristão antigo que nós temos. Caráter é construído, caráter modifica, caráter é moldado. Você transforma caráter você aprende. E quando você então estou fechando, Filipenses 4:8 vai nos dizer que a gente molda o caráter com esses pensamentos. E o caráter é a ação. O caráter molda as nossas ações. E as nossas ações revelam o crescimento da nossa fé, a maturidade da nossa fé, se nós somos transformados ou não. Ufa, acabamos. Um versículo. Filipenses 4:8. Entendeu o que é estudo bíblico avançado? Isso é para pastor, para líder, para obreiro. Todo mundo tem que estar aqui. Todo mundo tem que estar aqui. Um novo convertido, já para ir já logo no... Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.